Olá, que alegria poder estar aqui com você, tomando o nosso cafezinho, esse momento muito precioso. Hoje, mais uma vez, com o meu amigo Tiago, meu irmão em Cristo. Nós estamos caminhando neste projeto do Café e Fé, de anunciar, de falar, de proclamar aquilo que é eterno, aquilo que não sofre nem mudança, nem sombra de variação, que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia do Deus que se importa com gente, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós estamos aqui preocupados com essa revelação do Evangelho, que é o nosso objetivo de proclamar o Evangelho. E os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer o nosso material e também participar conosco em oração, participar orando, participar contribuindo, se for esse o caso, para que o programa se mantenha. E nós queremos que você conheça aquilo que nos libertou, o Evangelho de Jesus Cristo, não a religião que escraviza. Então, pegue o seu cafezinho, porque Café e Fé está começando. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos confabular ou falar, assim de coração, sobre o herdeiro de todas as coisas. Uma das realidades espirituais mais profundas é saber o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Os nossos pais, diz a Bíblia, e os profetas, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Ele nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Isso aqui é de uma grandiosidade que a minha mente, ela rodopia diante da grandeza. Um homem ali na Palestina, um homem filho de um casal simples, um carpinteiro ou talvez pedreiro, os estudiosos debatem sobre isto, mas aquele homem da construção civil, simples, continha toda a revelação da divindade, o Verbo que se fez carne. Ele que fez o universo. E agora a gente topar com ele
né, no mercado da vida, sem nenhuma exibição, sem nenhuma pompa, sem glamour. Aquele homem que nunca cursou uma faculdade, Nenhuma escola de rabino. nenhuma escola de rabino, nunca esteve no meio dos grandes, ali, simples, se arvora a fazer convites às pessoas cansadas e oprimidas. O que ele tinha? Há uma frase de Abraham Kuyper. Este foi um teólogo, mas ele foi ministro, primeiro-ministro do governo holandês em 1919, 18, por aí assim. Na época da Primeira Guerra Mundial, ali naquelas imediações. Um homem muito sério com a palavra de Deus. Ele tem uma frase que diz assim: não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, meu. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que é isto? Como é que você vê essa ideia, meu amigo Tiago? Um Deus que se faz homem, se esvazia, entra num corpo de um bebê vulnerável, precisa passar por todos os cuidados e vem a esse mundo para, como o Senhor sempre diz e repete, e a gente tem que repetir, salvar gente como a gente. Essa história, ela é grandiosa. Essa história é grandiosa. E o autor de Hebreus, ele começa aqui de uma forma grandiosa também. Também. Ele já chega dizendo qual que é a centralidade de tudo. Desse Deus que se fez homem, que nos brindou com o seu amor, com o seu sofrimento, para nos incluir na sua vida após a morte. E havendo Deus em outro tempo falado, e sempre falou Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, ou seja, desde o início ele está tratando da grande revelação. O Filho é a grande revelação. O herdeiro dele, por meio de quem todas as coisas foi feita, é a grande revelação, né? Em Abrão, lá nos pais, ele já diz: Abrão, vem cá, vou te separar. Sai da tua terra, da tua parentela, vá para um lugar que te mostrarei, porque por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse por meio de ti é a linhagem de Abraão, onde vem Isaac, Jacó, até chegar Jesus Cristo. É nele, é em Jesus Cristo, no Filho revelado, no herdeiro de Deus, que são benditas todas as famílias da terra. Então ele está falando ali desde o início, depois falou pelos profetas, e agora ele fala muito alto. Ele fala pelo Filho. A linguagem final e conclusiva. Isso. O Dr. Adalto Lourenço, um grande homem de Deus que foi para a casa do pai recentemente, né? E ele disse que existem 3 livros, 3 linguagens. A linguagem da natureza, da criação, os céus
fazem um discurso, declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Há um discurso silencioso, mas estrepitoso da grandeza de Deus pela criação. O livro dos profetas, o livro da Sagrada Escritura, que fala da pessoa, da realidade da vinda de Cristo, e o próprio Cristo. A linguagem final e conclusiva, a linguagem que contém tudo, porque contém a criação, contém a redenção e contém a restauração de tudo. Então, como você disse, realmente aqui é grandioso o começo. Deus falou, Deus fala, só quem não escuta quem é surdo, porque Deus fala. E Ele está falando o tempo todo. Quando eu olho uma planta, eu estou vendo ali, não o Big Bang, o que eu estou vendo ali é o som da grandeza de um Criador. Ele está falando. E está falando ao seu coração pelo Filho, que veio fazer uma obra extraordinária, né? E Ele é o herdeiro de todas as coisas e quer nos dar uma tão grande salvação. Verdade. Paulo diz aos romanos que quem olha a natureza, a criação e não reconhece Deus é indesculpável. Então ele fala por meio da criação, e aqui em Hebreus a criação está contida no Filho também, né? Ele estava lá nesse momento. A gente vê na sequência aqui que ele é o herdeiro de todas as coisas. Por ele é o Filho e nós cordeiros com ele. Mas por meio por ele foi feito o universo. Foi feito o universo. É uma coisa tremenda. Quando a gente olha aí as galáxias, né? A criação, esse mundão aí, grandioso. E como você diz, ele se tornou criança. Eu volto mais. Como é que esse Deus entrou num óvulo, no ventre de uma mocinha? Ali, naquele momento da fecundação, nós tínhamos a humanidade e a divindade em sua plenitude, em sua grandeza. E esse Deus encolhido, ele vem salvar o homem da arrogância, da teomania, do ensoberbecimento. A gente que sabe um pouquinho acha que sabe muito. Aquele que tem um pouquinho de força acha que é onipotente, que é força. E assim por vai. Mas esse Deus que se encolhe, que se reduz, que é inexpressivo diante desse mundo, contém um poder redentivo para nos tirar de nós mesmos, para nos salvar da onipotência. O ser humano é muito onipotente. Ou você acha que é diferente? Não. O desejo do homem na queda é ser igual a Deus. Essa é a nossa pretensão, né? Cada um de nós temos aí na genética essa vontade de deidade, de ser servido, de ser grande, sede de altar, de presença. E aí vem um Deus em toda a humildade, se esvaziando, que não tinha aonde repousar a sua cabeça, na simplicidade maior, e é o dono do universo. Estava lá na criação fazendo o mundo com o Espírito Santo e com o Pai, e é o Senhor de todas as coisas. Pois é, meu querido e minha querida. Nós vamos ter um intervalozinho e já nós vamos voltar para falar um pouquinho mais deste Deus que se encolheu para revelar
a grandeza, aquilo que não cabe na compreensão do ser humano. Espera que a gente volta já já. Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que este Deus, o Filho, o herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino. E que ele, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que isso significa? Né? Ele que é o resplendor da glória. Quem é este resplendor da glória? Um homem simples. Um homem que você não daria nada por ele. Tão simples e tão singelo que Judas, quando foi traí-lo e precisava dar uma senha para que as autoridades o prendessem, porque ele estava confundido com os outros apóstolos, e trouxe um beijo de traição. Mas ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e aqui essa é a palavra, tendo purificado, feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esta palavra, assentou-se aqui, tem a ver com a obra finalizada. Tem a ver com aquilo que ele disse na cruz. Telestai. Tetelestai. Está consumado. Está consumado. Não tem mais apelação para STF ou qualquer coisa superior, né? Aqui está consumado. Assunto encerrado. Hã? Esse sacrifício foi integral. Puxa. Pleno. Único. Não há o que se repetir. Nunca. Está feito. É uma realidade que transcende. Eu sei que muita gente quer pagar o seu sacrifício, quer pagar a sua redenção com sacrifícios pessoais. Existem muitos sistemas aí que colocam punições, colocam desempenhos, flagelos, para tentar mitigar o peso dos sacrifícios. Não, o de Cristo é suficiente. Ele assentou-se. Pensa nisso aqui. A obra é dele, completa. Não tem participação nossa, não tem empenho humano. E se você quer olhar para o Criador, olhe para a figura de Jesus. Ali está o resplendor da glória. Ele irradia, dele se vê toda a formosura de Deus naquela simplicidade, a bondade, a impecabilidade, o amor, esse amor que transcende, que assume a culpa que era minha, que assume o meu pecado lá naquela cruz, se coloca no lugar do condenado
ainda que nunca tenha cometido um delito sequer. Ele é o resplendor da glória. Você quer ver o Criador, é o que Deus está dizendo. Olha para o meu filho. Ele é não só o resplendor da glória, ele diz aqui também, é a expressão exata Do ser. do ser. É a expressão exata do ser. Essa palavra aqui no grego, no original, é caracter. A expressão exata. Caractere no mundo antigo era usado para definir muito a palavra de aquilo que está cunhado, como a figura de um César numa moeda, de um rei. Então, se quer conhecer o Criador, Olha para o filho. está estampado no Cristo. Ele é a expressão exata, ele está cunhado, está descrito, sem sombra nenhuma. Olha para o filho. E ainda mais, este que é a expressão exata do ser, porque é o único ser que não vem a ser, ele é ser em si, porque nós estamos num devir, nós temos um processo, mas ele é e sempre será. Ele é um sumo sacerdote assentado, que realizou uma obra. E eu acho interessante que o escritor aos Hebreus, ele gasta 7 capítulos explicando um pouco, porque é impossível você beber toda a água do oceano, mesmo por milhares de anos, você não consegue beber tudo. E é impossível nós bebermos toda a grandeza de Jesus Cristo. O escritor, depois de escrever 7 capítulos, ele diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Por que ele vai colocar isto? Porque no santuário da terra, os sacerdotes não podiam se assentar enquanto estivessem de trabalho. Eles não podiam ficar assentados. Eles tinham que estar trabalhando em processos de adoração, de sacrifícios. Eles estavam o tempo todo em movimento. Mas ele vai dizer o essencial de tudo que eu tenho falado sobre esse sumo sacerdote é que ele se assentou à destra da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. O santuário celestial está funcionando. Eu hoje estou salvo porque Jesus Cristo fez uma obra no Calvário, mas também ele está fazendo uma obra hoje que é a intercessão por mim. Porque a palavra de Deus diz que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então ele continua de ministério, mas ele está sentado. Porque o sacrifício dele é suficiente e nós podemos solidamente descansar na suficiência do Senhor. Está sentado à direita da majestade e ficou aqui uma tumba aberta, vazia, mas o trono no céu está ocupado. Está ocupado. E como Cristo é tudo, né? Ele é a purificação dos pecados, ele é o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, ele é a purificação dos pecados, né? Ele é o sacrifício, ele é o sacerdote. Cristo é tudo. É tudo. Ele é o suficiente. Ele é tudo. É isso que está apontando o pai falando do filho. Olha, agora está aqui o filho. Esse tempo é a plenitude dos tempos. Eu já falei demais, agora vocês têm o filho. Os sacerdotes terrenos, não é? Eles trabalhavam por turnos. E eles só podiam se assentar quando terminasse o turno. Mas os outros já entravam naquele turno, entrava e continuava o processo. Mas o escritor aos Hebreus diz: com efeito, nos convinha
um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e pelos do povo, porque este Jesus fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posteriormente à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Isso me empolga, isso me dá força para anunciar. Eu sei que eu não vou enganar você, eu estou falando a palavra de Deus, que há um sumo sacerdote que fez uma obra, como você disse, ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, ele é o propiciatório, ele é o perdão, e você vai viver aí encolhido com a culpa, com a vergonha, com o medo, com a mágoa, porque você quer. Porque você tem diante do Senhor o remédio para a libertação da sua vida. Amém. Esse trono ocupado ali, sentado, ele transborda de graça. Essa graça que venceu a morte e que nos leva a ter vida abundante com ele. Então, esse sacrifício teve um objeto de amor, que foi a sua vida, a minha vida e a vida de todo aquele que nele crê. A expressão clássica do apóstolo João é que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas de Deus. Lembre-se que este Evangelho de Jesus Cristo nos tira eternamente da culpa. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Eu espero que você ganhe essa experiência, que este sumo sacerdote, o herdeiro de todas as coisas, está pronto, plenamente, para dar a você a sua redenção total e você se tornar uma nova criação nele. É isto que nós desejamos para a sua vida, e aqui fica o nosso abraço de coração para coração, bem como meu agradecimento ao meu amigo Tiago, que está aqui mais uma vez conosco. Espero vê-lo noutra ocasião. Até lá!